Está todo mundo me escutando direitinho? Tá todo mundo o quê, irmão? Tá todo mundo me escutando direitinho? Tá, né? Sim, Que irmão. bom. Certo. Irmãos, vamos fazer uma oração para darmos início aí ao sermão de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, aqui te pedimos, Senhor, o teu Espírito Santo. Só Ele, Senhor, pode nos dar sabedoria para compreender a tua palavra. Nos dê também aqui a presença dos teus anjos. E agradecemos todos nós aqui, Senhor, que estamos participando. Agradecemos pela vida, pela disposição que temos aqui de entender um pouco mais da tua palavra. Então, Senhor, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, o meu e dos meus irmãos, porque eu também quero escutar a tua voz. Em nome, por amor de Jesus, amém. Irmãos, o tema de hoje é enxergando a Deus. Enxergando a Deus. O de amanhã será fé viva, né? Vamos falar um pouco de fé amanhã, e depois da manhã também sobre fé, onde o tema será vencendo o mundo. E todos os meus sermões, né, eu quero deixar bem claro antes, que o enxergando a Deus surgiu por uma reflexão, né, ao ler a palavra de Deus, principalmente estudando a justificação pela fé, foi construído o pensamento aqui, refletindo na minha própria vida, Então, todos os meus sermões, eles são feitos assim. Quando eu olho para trás da minha vida, toda vez eu faço essa reflexão, e aí surge esses sermões. E esse sermão aqui foi dessa forma, enxergando a Deus, no qual eu não conseguia enxergar a Deus da maneira que nós vamos abordar aqui hoje. E talvez, se serviu para mim, sirva para os meus irmãos também. O de amanhã também, fé viva, a mesma coisa, e depois da manhã também. Né? Vencendo o mundo também foi um sermão refletido na minha vida. Então, assim, eu vou começar, sem mais delongas, né? Com um texto de Parábola de Jesus, página 226, terceiro parágrafo. Ela diz assim: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Olha só. Então, existe uma escuridão acerca do conceito de Deus, do seu caráter, né? E diz assim mais: os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Eu achei muito interessante quando eu li isso aqui. E será que isso não tem ocorrido na nossa vida hoje em dia? Será que o inimigo de Deus, o inimigo das almas, Satanás, ele não tem conseguido, né, desviar os olhos da humanidade? Tudo que ocorre de sofrimento que está ocorrendo por conta do pecado, ele tem desviado os olhos da humanidade para ele e direcionado para Deus como sendo o causador desses sofrimentos. Eu tenho visto aqui muitas pessoas, né, falarem, estão com problema na família, principalmente na saúde, doença, né, saúde aí tá, né, algumas, eu escutei aqui pelas decisões de ter se vacinado, tudo, e o pecado tem ocasionado muito sofrimento mesmo, muito sofrimento. Então, será que o inimigo de Deus não está direcionando, tirando os olhos, né, que o real problema desse sofrimento do pecado, tirando os olhos dele e apontando para Deus? Será que não tem conseguido isso? Eu vou dar um exemplo. A gente tem vivenciado em algumas situações de algumas pessoas, né, que elas dizem mais ou menos assim. Então, pessoas que estão com câncer, até em estado terminal, elas dizem assim, que
elas estão sofrendo hoje essa doença, né, por conta de algum pecado que aconteceu na adolescência, ou mesmo na infância, ou mesmo no casamento, né, no início do casamento. Então, por mais que elas pedem perdão para Deus, essa escuridão que Satanás criou acerca do caráter de Deus, o que que faz pensar? Nos faz pensar que esse sofrimento foi causado pelo próprio Deus, por conta de um pecado que eu cometi lá atrás. Eu não estou dizendo que aqui as pessoas que relataram esses tipos de problemas, sofrimentos em relação à saúde, pensam assim, mas eu pensava assim, né, que muitas das coisas que a gente sofre hoje foi consequências de um pecado que eu cometi lá atrás. É claro que o problema aí é o pecado. O que nos oprime é o pecado. Todo esse sofrimento é causado por conta do pecado. A gente sabe disso. Mas, em algumas vezes, eu mesmo pensava que Deus ocasionou isso, né? Ocasionou por conta de algum pecado que eu mesmo cometi. Hoje eu sofro por conta disso. E a gente vai atribuindo a Deus sem nem perceber. Isso ocorre, de fato. E ocorria comigo. Um outro exemplo, que é muito dito nos púlpitos, e eu também dizia isso, era o seguinte, é que, ainda mais quando eu me entreguei a Deus, né? Então, eu errei muito na minha vida, e eu fui para o fundo do poço, né? E aí, quando eu me entreguei a Deus, eu dizia para mim, porque eu escutava nos púlpitos, né? E eu tomei para mim esse falso conceito, dizendo assim, Deus, quando ele tentou trabalhar comigo toda a minha vida por amor, então eu vim pela dor que ele ocasionou, para poder eu me entregar a ele. Meus irmãos, hoje em dia, estudando a justificação pela fé, hoje eu tenho conseguido enxergar que o nosso Deus é um Deus de amor, que independentemente que você faça ou deixou de fazer, ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado e quer atuar em prol da nossa saúde, principalmente na nossa vida espiritual. Basta uma escolha que a gente possa fazer hoje, aqui agora, nesse momento. Daqui a meia hora a gente tem que fazer de novo essa escolha. Eu não vou dizer nem meia hora, daqui a um minuto, minuto a minuto, segundo a segundo, nosso dia, nós temos que escolher. E ele só depende dessa escolha, de nos entregarmos a ele. Tem uma outra situação também, do falso conceito, que a gente tem interpretado mal o caráter de Deus. Um exemplo que eu vou dar. Dentro da família, né, dentro do âmbito familiar, é um campo onde a gente aprende muito, né? E quando a gente é criança, o que que acontece? O que que o espírito de profecia fala? Que o Deus, ele representa o caráter para nós, para os filhos, né? Desculpa, os pais. Os pais, eles representam o caráter de Deus ali, né, na família. Principalmente para os filhos, né, de 1 aí a 8 anos de idade, onde está sendo formado ali o caráter moral. Então, a gente representa Deus para eles, o caráter de Deus. Então, a maneira de como eu tratar meus filhos, né, essa maneira vai ficar na mente dele como se fosse o próprio Deus tratando ele assim, pela vida inteira. Então, é assim que te demonstra o caráter de Deus para nossos filhos. E então, será que a gente não tem errado? Porque a gente foi criado, há um tempo atrás, eu mesmo, as pessoas aqui podem dizer muito bem isso, eu tenho 40, vou fazer 42 anos, né? Eu vim de uma época onde os nossos pais, né, os meus pais nos criavam, principalmente a minha mãe, que eu morei muito tempo com ela, a ferro e fogo, né? Então, se você não obedecer, o que que acontecia? Peia, né, que a gente chamava no Maranhão, taca, ou então a gente apanhava dos nossos pais. Nós éramos castigados todo o tempo. Eu me lembro que
Meus irmãos não poderia desobedecer minha mãe, ou então entrar numa confusão entre nós mesmos, que quando ela chegava do trabalho, era certeza, entende? Então, o respeito que os pais conquistavam dos filhos era dessa maneira. Então, hoje em dia, será que a gente não tem falhado? Porque com essa impressão que foi colocada na nossa mente, e hoje em dia a gente trata nossos filhos da mesma forma. Então, como é que eles vão crescer com o caráter de Deus deturpado? Será que Satanás, como a irmã Watt diz muito claro aqui, que os homens perderam o conhecimento do caráter de Deus? É mal interpretado hoje. Satanás tem conseguido isso. E ele conseguiu também no céu. Ele conseguiu isso no céu. A gente sabe muito bem disso, que ele deturpou, né, disseminou um caráter tirano de Deus para os anjos e conseguiu, né, que fosse expulso com ele, ter essa parte dos anjos. E isso foi uma verdade, né? E essa mentira, essa deturpação do caráter de Deus, ele também conseguiu colocar, né, de maneira sutil no ser humano. E aí, às vezes, a gente diz assim, não, hoje os jovens estão mais rebeldes, porque os pais hoje, né, não criam os seus filhos hoje da maneira como eu fui criado, porque pelo menos eu não fiquei vagabundo, pelo menos minha mãe me criou assim e eu não estou nessa vida. Mas será que foi por conta disso mesmo? Né? Satanás tem trabalhado de diversas formas. E por conta disso, eu demorei muito, né, a entender o caráter de Deus hoje. Por isso que o tema é Enxergando a Deus. E a irmã White continua assim, ó. Eu li, né, este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus. Que mensagem é essa? Uma mensagem de influência iluminante e capacidade salvadora. O caráter de Deus, olha só a mensagem, olha só o efeito dela, o que vai ocasionar. O caráter de Deus deve tornar-se notório. Como assim notório? Ao mundo. Tem que se tornar notório. Como assim? O caráter de Deus tem que ser refletido através da minha vida. Será que eu tenho tornado na minha vida o caráter de Deus notório para os meus vizinhos? Vamos começar no lar, né? Para minha esposa, para meus filhos. Será que eles têm compreendido o caráter de Deus por meio da minha vida? Tem tornado notório? Se eu não consigo tornar o caráter de Deus notório dentro do meu lar, eu não vou conseguir para os meus vizinhos. Eu não vou conseguir no meu trabalho, né? Eu não vou conseguir no meio dos irmãos da igreja. Eu não vou conseguir. Justamente por conta de uma má compreensão do caráter de Deus. E tem mais. E por mais que nós dizemos, né, vamos botar até entre aspas, que hoje em dia nós estamos conseguindo, né, entender a justificação pela fé. Mas por que a gente está compreendendo? Mas por que ainda não ocorreu na nossa vida essa justiça de Deus? Por que a gente ainda não foi revertido, então, da justiça de Deus? Sim, entenderam? Por que ainda não ocorreu isso? Será que é porque a gente ainda falta compreender esse caráter? É por isso que eu trouxe esse tema para os meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia, dando continuidade, em Apocalipse. Eu vou colocar aqui 2 versos onde fortalece, né? Eu estou falando aqui de Deus, mas é Deus Pai mesmo, viu? Estou falando de Deus Pai. Né? Nós estamos vendo aqui a questão do Deus Pai. Porque muita gente também confunde o caráter de Deus sendo diferente do de Cristo. Se tem pessoas aqui que não entendem assim, tudo bem, que bom. Mas eu compreendia diferente mesmo. Como assim? Né? Nós vamos ler agora Apocalipse 16, vocês vão compreender o que eu estou falando. 16:1. Apocalipse 16, verso 1, diz assim: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra
as 7 taças da cólera de Deus, a ira de Deus, em outras versões. Então, aqui, a gente consegue ver claramente que isso aqui foi um mando de Deus. Aqui foi Deus. E esses flagelos, essa ira de Deus vai ser derramada quando? Depois do fechamento da porta da graça. Nós sabemos disso. Então, aí vinha na minha mente, Deus está ali, pronto para derramar sua ira, né? E quem está impedindo isso é Jesus Cristo, porque está intercedendo por nós. Então, na minha visão, né, dizer da minha, ainda mais por conta toda essa introdução que eu fiz da infância, eu tinha em mente exatamente isso. Deus está ali, quer derramar ira, com coisa que Deus tinha um prazer, né, de castigar, né, a humanidade pecadora, é lógico. E Cristo estava intercedendo por mim. Então, assim, Cristo, eu tinha uma visão diferente entre o caráter de Cristo e o caráter do nosso Deus. Eu tinha uma visão diferente. Eu não compreendia que o mesmo propósito de um era o do outro. Não compreendia. Então, assim, vamos para outro verso. A gente vê aqui que Deus, né, vai dar uma ordem, derramar a ira sobre a terra, vai dar uma ordem aos anjos. E vamos aqui em Apocalipse 14, verso de 9 a 10, que diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Olha aqui de novo o vinho, da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, de Cristo. Né? Então, aqui, a ira de Deus está sendo preparada para aqueles, né, que receberam a marca da besta, né? A marca da besta. Aí eu pergunto, será que Deus, né, tudo que a gente leu aqui, desses 2 versos, será que Deus está ansioso para derramar a sua ira? Pois o maior desejo do seu coração é dar fim nesse grande conflito? São perguntas que eu me questionei. Segunda pergunta, será que sua ira foi preparada para a raça humana pós-queda? Será que essa ira, meus irmãos, foi preparado realmente para a raça humana depois da queda de Adão? Será que Deus ainda não derramou a sua ira? Porque Cristo é quem está impedindo, pelo simples fato de estar intercedendo por nós, porque vinha na minha mente o quê? Como eu já li algumas coisas de Vidas e Ensinos, aquela imagem, né, que ela descreve ali que Deus ali, Jesus está diante do Pai, e Jesus diz assim, Deus ali prestes a derramar sua ira, e Jesus diz assim, é meu sangue, Pai, é meu sangue, é meu sangue. Então, assim, então a gente vê um ato de misericórdia da parte de Cristo, mas da parte de Deus, um fim, ele quer dar fim nesse grande conflito. Então, a gente vai, se apega, tem uma visão de Cristo diferente da de Deus, do Pai. Então, eu comecei a tentar entender, né, por que disso, o porquê disso, por que eu pensava assim, né? Então, vamos para Romanos 1:18. Romanos, nós vamos agora ver para quem foi preparada essa ira de Deus. Para quem foi preparada a ira de Deus? Romanos. O tempo que eu abro aqui é o tempo que vocês abrem aí. Tá todo mundo escutando? Tá entendendo bem, né? Coloque o joinha aí eu irei entender. Certo. Olha, Romanos 1:18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu, olha só, contra todo o quê? Impiedade e perversão dos homens. Mas se a gente prestar atenção, a ira de Deus aqui, o que é impiedade e perversão? Pecado. Então a ira de Deus
ela vai ser derramada sobre o pecado. Por quê? Dos homens, tá? Mas vamos lá. Por quê? O pecado é abominável aos olhos de Deus. O Abacuque 1,13 diz, né? Ele não contempla o pecado. Ele não pode contemplar o pecado, ele é puro de olhos. O pecado, meus irmãos, separou Deus da humanidade. O pecado separou Deus das criaturas, da criação que ele mais ama, que fomos nós, os seres humanos. O pecado fez isso, criou-se um abismo entre Deus e a humanidade. Então, quem ele odeia mais? O pecado. O pecado. Mas olha outra coisa interessante aqui, ó, que a gente pode refletir. Impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens, aí eu fiquei pensando, homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, nós temos uma verdade, os adventistas do sétimo dia, em igreja em geral, né? Como a gente diz aqui, membros da igreja e verdade presente, todo mundo. Nós temos uma verdade a qual nenhuma outra denominação tem. Nós somos comparados aqui com a igreja, nós somos a igreja espiritual, nós somos comparados com a igreja lá na época de Cristo, né? E Paulo está falando justamente para homens que detinham uma verdade, eles tinham uma verdade nas mãos, como a gente tem, os judeus tinham, tanto é que no encontro de Cristo com a mulher samaritana, ele disse, olha, a verdade vem pelos judeus, ou a salvação vem pelos judeus. Então, os judeus, eles tinham uma verdade nas mãos, uma joia, né? E nós também temos. Porém, a gente defende essa verdade cometendo injustiça. Na realidade, a injustiça é o pecado, né? A gente acaba dando ouvidos, vamos dizer assim, para os apetites e as paixões que estão, o poder do pecado que está no meu coração, e às vezes a gente confunde as coisas. Quem está racionalizando por mim é o pecado. E aí a gente começa a defender essas verdades, todas essas verdades que nós temos, né, sobre lei de saúde, todas elas, sábado, aí nós começamos a defender essa verdade por meio de um coração pecaminoso, um coração mau, e a gente acaba magoando muitos dos nossos irmãos. A gente acaba magoando no nosso lar. Eu sempre falo do lar porque é o campo missionário. Eu tenho que me preparar no meu lar. Eu acabo magoando a minha esposa, defendendo essa verdade. Eu acabo magoando o meu filho, defendendo essa verdade, mas no meu raciocínio eu tenho que ser firme nessa verdade. Mas será que a gente tem representado, por ter essa verdade, a Jesus Cristo para eles? Será que Cristo, né, se a gente vê a vida de Cristo e todos os homens de grande fé, a gente vê, né, a gente consegue enxergar defendendo uma verdade por meio da injustiça? Nunca, jamais, nunca. Eu não consigo enxergar isso. Então, eu estava, né, eu me encaixava nesse verso bem aqui. Eu defendia uma verdade, eu tinha uma verdade, mas eu defendia ela por meio da injustiça, obrigando os outros a fazer o que eu penso que é uma verdade, condenando os irmãos, eu não vou dizer dos irmãos da igreja não, condenando a minha esposa e meu filho, entende? Oprimindo a consciência. Hoje tá um boom, né? A gente ali que estamos caminhando no estudo da justificação pela fé hoje, nós estamos focados muito em pregar a opressão de consciência, a liberdade de consciência, sendo que a gente não dá liberdade de consciência dentro do nosso lar, mas a gente consegue desviar essa liberdade de consciência apontando para outrem, ou para a igreja, seja lá quem for. A grande questão, meus irmãos, que o pecado é que não nos dá liberdade de consciência. Ele não nos dá. Nós só teremos a liberdade de consciência quando a gente tiver Cristo morando no nosso coração. Quando, como o irmão Raimundo falou, quando estarmos, né, revestidos da justiça de Cristo. Quando a gente estiver revestido da justiça de Cristo, nós vamos ter liberdade de consciência.
e vamos dar liberdade de consciência para outros. Isso é uma verdade, porque conhecereis a verdade, João 8,32, né? E a verdade nos libertará. Aí ele nos liberta de nós mesmos, do pecado. Então, certo. Então, segundo esse verso aqui de 1,18, de Romanos, a gente pode dizer também assim, né? A ira de Deus, no caso a cólera, as taças, ela será derramada. Ela será derramada e se revela contra todos que não praticam a justiça. A gente pode dizer isso. Então, ela será derramada sobre todas as pessoas que não praticam a justiça. Porque aqui vai ser derramada por os que praticam a injustiça. Então, o que a gente tem que pensar? E onde podemos encontrar essa justiça? Para que a gente não receba essas taças, né? A gente não receba essa ira de Deus. Vamos lá, Romanos, vamos só voltando aqui, ó, Romanos 1,17. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vocês estão entendendo aqui? Pois fica claro que a única maneira, né, de não recebermos essa ira de Deus será somente se tivermos ou formos revestidos da justiça de quem? De Cristo. Simplesmente. Revestido da sua justiça. Aí sim, nós vamos ficar protegidos contra essa ira de Deus. Porque, olha, contra esse juízo que Deus vai derramar, né? Se a gente perceber, quando a gente lê João 8, 16:8, desculpa, João 16:8 diz assim, olha, e ele vem, falando do Espírito Santo, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Olha o caminho, né, a sequência que o Espírito Santo trabalha. Primeiro, ele precisa nos convencer do pecado, nos convencer do pecado. Se ele precisa nos convencer do pecado, é porque realmente a gente ainda não está convencido e não entende o pecado. Quando a gente compreende e se deixa ser convencido e compreende o pecado, né, o Espírito Santo faz essa obra, a gente é revestido da justiça de Cristo. A gente vai entender como ser revestido da justiça de Cristo. Logo, nós vamos passar pelo juízo. Então, nós vamos estar protegidos contra o juízo de Deus. Certo. Romanos 1,16 diz assim, ó, confirmando mais ainda. Pois não me envergonho do evangelho. A justiça de Deus, de Cristo, ela é encontrada no evangelho. A justiça de Deus. A gente sabe que a justiça de Deus, ela está na pessoa de Cristo. Filipenses 3:9 diz isso. Então, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse evangelho está na pessoa de Cristo, e ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus tanto na criação como na redenção. Cristo Jesus é esse poder. Cristo Jesus é o evangelho, é a boa nova. Até aí compreendido, né? Então, como diz 1 Coríntios 1, 23 e 24, Cristo Jesus é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a única maneira de a gente passar pela ira de Deus é estar revestido de Cristo. Toda a humanidade tem que estar revestida de Cristo. Esse é o plano da redenção. 1 Tessalonicenses, vou abrir aqui, os irmãos me acompanham. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, verso 9. Olha só. Olha só o que Deus está dizendo aqui para a gente. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ele não nos destinou para a ira, de maneira alguma. Ele quer que o ímpio entre em arrependimento e ganhe a salvação por meio de Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Olha só que interessante. Para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, já ficou mais do que claro, né? Que
a ira de Deus é para aquelas pessoas que não estarão revestidas de Cristo, porque, infelizmente, escolheram estar no pecado. É questão de escolha, né? Quando a gente escolhe a Cristo Jesus, ele nos dá o poder para vencer a nós mesmos, as nossas tendências. Eu vou entrar nesse assunto um pouco mais no domingo. Nós vamos entender como vencer o mundo. Mas olha só, esse verso aqui de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:9, vocês conseguiram enxergar aqui o amor de Deus? Dá o joinha, vão participando. Vocês conseguiram, nesse verso, e em tudo que a gente já falou, enxergar o amor de Deus? Irmãos, Deus é amor. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Então, nunca duvidamos disso, nunca podemos duvidar disso. É como Paulo fala, na tristeza, a gente até comentou, nas aflições nós temos que louvar a Deus. Nos momentos ruins, louve a Deus. Se Deus não responde, não respondeu da forma que nós queríamos, louvado seja Deus. Tem que dar glória a Deus em tudo, né? Em tudo. Até mesmo, irmãos, quando a cura não vem. Por quê? Não é que Deus não queira curar, mas tem algo que nós precisamos conhecer a respeito do caráter de Deus, e ele vai trabalhar nisso, porque o único desejo que Deus tem no coração é nos salvar. Nos salvar. Nem que a gente vá, nem que a gente morra, mas ele quer nos salvar. E diante de uma doença, ou de uma grande aflição, ou de uma provação, as nossas palavras têm que ser iguais, e com fé. As palavras de Ananias, Misael e Azarias em frente à fornalha de fogo, em frente a Nabucodonosor, aquela grande provação. Se Deus quiser nos livrar, louvado seja Deus. Se não, louvado seja Deus também. Entende? Nós temos que estar firme. Foi assim que os grandes homens da fé morreram na Idade Média. Na realidade, desde quando Adão saiu do Éden, os grandes homens de fé morreram dessa forma. Louvado seja Deus em tudo. Certo? Se Deus é amor, eu pergunto, alguém tem dúvida disso? Será que existe alguma diferença, como eu achava, entre o amor de Deus e o amor de Cristo? Ou do Espírito Santo também, que são 3 pessoas? Será? Será que há alguma possibilidade de andarmos... Agora, isso aqui é interessante. E eu comecei a refletir nisso. Será que eu tenho 11 anos de adventista? E eu refleti muito nisso. Será que há alguma possibilidade de andarmos com Deus por muito tempo, que tem gente que tem 50 anos na igreja, por muito tempo, e ainda assim não o conhecer? Será? Será que isso ocorre conosco? Será que tem ocorrido conosco hoje? Então, eu creio que tem essa possibilidade. E eu creio que isso é muito evidente nas nossas vidas, na vida do povo de Deus. Vamos fazer uma leitura aqui, para a gente entender mais isso? João 14. Olha só, João 14. Estamos caminhando com Deus, indo todos os sábados para a igreja, quarta, domingo, nos encontrando aqui, né, em grupos como o do Conectar, ali com Deus, orando. Mas será que a gente realmente estamos ali, mas ainda assim a gente não conhece a Deus? Olha só, João 14 vai ver a história aqui, vai relatar a história dos discípulos. João 14, verso 6 diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai.
Se Jesus falou isso aqui, se vós me tivesseis conhecido, é porque eles ainda não conheciam ainda, eles não tinham a noção de quem era Cristo. Eles não tinham noção que ele era o Pai. Olha só, conhecereis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, Deus Cristo, né, claro, Deus, Cristo ali estava se deparando com pessoas que nós tinham dúvida, caminhando ali algum tempo com Cristo, caminharam ali até 3 anos e meio, mas aqui, claro, que foi um pouco antes, mas eles estavam andando com Deus e, ao mesmo tempo, na realidade, eu chamo de incredulidade. Eles não conheciam a Deus. Olha só, por quê? Olha o 8, replicou-lhe Filipe. Filipe foi o corajoso do grupo. Ele foi o corajoso. Ele que se colocou à frente, né? E a pergunta de Filipe estava representando aqui todos os discípulos, todos que tinham dúvida no coração. E ele foi corajoso e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos, não era só para ele, o Pai. E isso nos basta. Que interessante, né? Aí olha o que Jesus disse. Acho que Jesus parou e disse assim: ele ainda não me conhece. Eu estou com eles aqui. Que incredulidade. Na real, essa pergunta foi uma pergunta de incredulidade. E Jesus disse-lhe Jesus no 9, Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O que Jesus está querendo dizer? O Pai está aqui na tua frente. Como é que tu diz, mostra-nos o Pai? Ao 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Jesus não disse que o Pai que permanece em mim, né, é o que fala. Não, ele diz que faz as obras. Então, vocês percebem ver aqui que o plano da redenção, a mesma coisa foi o plano da criação. Deus fez as obras por meio de Cristo. Cristo é o poder de Deus. Então, no plano da redenção, isso aqui ocorre. Todas as obras de cura que Deus fez ali naquela época, né, que ele esteve na Terra, né, em outros momentos também no Antigo Testamento, todas as suas obras partiam de Cristo, todos. As obras aqui, a palavra de Deus, ela tem capacidade para fazer uma obra, e por meio de Cristo. A gente vê e percebe isso no centurião. O centurião confiou na palavra de Deus. Ele viu Cristo ali como sendo Deus. E ali, né, entre todo o povo de Deus, não se achou homem com tanta fé. E ele cria que Cristo, por meio da palavra, ele curava. Então ele dizia, não, o senhor pode ficar aqui. Mas eu sei que basta mandar uma palavra. Então, antes disso, Jesus se encontrou com um leproso. O leproso também teve fé, sabia que Cristo poderia curá-lo, né? E Filipe e os discípulos estavam andando com ele e ao mesmo tempo ainda não cria. Ele ainda não compreendia o caráter de Deus. Por quê? Vamos lá. Na cabeça do judeu é o que a gente pensa hoje. Não tem diferença. O pecado é que oprimia as pessoas. Então, assim, o ato da pessoa pecar, elas eram consideradas, né, ainda mais quando tinha doença, né, eu vou entrar na doença. Então, as pessoas eram acometidas com doença e era relacionado com o pecado. É lógico que o pecado traz doença, é lógico. Porém, eles compreendiam o quê? Que se a pessoa estivesse doente, é porque ela era pecadora. Ela era condenada já por Deus. E ela era isenta das bênçãos de Deus.
Entende? Então, as pessoas que caminhavam tentando guardar a lei, elas não queriam nem tocar nelas para não ser contaminadas. Então, eles atribuíram naquela época como um castigo de Deus, entende? É por isso que, se vocês lerem um relato ali de Desejar Todas as Nações, quando Jesus foi convidado, né, e os seus discípulos para ir da casa de Simão para almoçar, não sei, para se alimentar, e aí aquele ato que Maria veio, né, ali e gastou aquele perfume caro aos pés de Cristo para ungir os pés dele, né, ali demonstrando, né, que Cristo era o salvador da vida dela. Então, aí Judas começou a disseminar ali que aquele perfume poderia ser gasto, né, de outra forma, para ajudar os pobres. Na realidade, não era isso. Ele não era bonzinho, coisa nenhuma. Ele estava sendo dominado pelo pecado. E Simão, né, ouvindo aquilo, ele já tinha sido curado por Cristo e ele duvidou. Olha a incredulidade, ele duvidou, né, pelo conceito errado que ele tinha na mente, duvidou que Cristo era um profeta de Deus. Ele duvidou que Cristo era filho de Deus, era aquilo que Cristo dizia, não era o filho, né, a quem Cristo se apresentava, não era filho de Deus. Por quê? Ela fala, porque se ele fosse verdadeiramente de Deus, ele não iria aceitar aquele gesto de Maria, ainda mais conversar com uma pecadora. A irmã Atina diz isso. Será que a gente não tem esse mesmo pensamento? Né? Às vezes a gente até atribui que a doença daquela pessoa é porque ela fez isso ou aquilo outro de errado. Entende? A gente começa a querer julgar. Né? A gente pratica as mesmas coisas do que os judeus praticavam. Então, meus irmãos, todo milagre foi realizado pelo poder da palavra de Deus através de Cristo. É o que eu estou dizendo, todo milagre. Agora, eu vou trazer para vocês aqui, né, um relato da própria Maria, né? Aqui em João 8, é uma oportunidade muito boa da gente começar a enxergar e compreender o caráter de Deus. É uma boa oportunidade. Isso que ocorreu aqui em João 8 com Maria, a mulher adúltera. Vamos abrir aí a Bíblia em João 8. João 8. De 1 a 11, né? Mas a gente não vai ler tudo, também por conta do tempo. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui. Aqui é uma oportunidade de entender o caráter de Deus Pai, né? Os atos de Deus. Por quê? A gente sabe do relato, né? Que os fariseus, né? Os judeus ali, pegaram Maria em adultério, né? Não vou entrar no contexto. E aí eles pegaram e foram levar aos pés de Cristo. É bem provável que o próprio Filipe, ao qual fez aquela pergunta, lá em João 14, também presenciou isso aqui. Se não presenciou, ele ficou sabendo. Com certeza. E por que ele fez aquela pergunta para Deus depois? Entende? Para Cristo, né? Olha só. Então, Maria Madalena foi levada aos pés de Cristo para ele poder julgar. Eu não vou entrar no contexto, eles que, na realidade, os judeus, eles queriam matar Jesus em qualquer coisa que ele respondesse ali. Se ele fosse contra Moisés ou se fosse a favor de matá-la, eles iam condená-la, levar a situação para Roma e ele ia ser morto. Eles queriam matá-lo, né? Eles queriam matar Jesus. A real pretensão deles era essa. Mas certo, e tem uma outra coisa. A lei de Moisés, né, que eles tinham em mente, se caso a mulher adulterasse, se houvesse um adultério, qual era a condenação? Era a morte por apedrejamento. Apedrejamento, não é verdade? Por apedrejamento. E aí eles levam Cristo até ela. Só que tem uma situação, né? Tem uma situação também. A própria lei de Moisés também exigia ou dizia que só quem poderia apedrejar
né? Eram pessoas inculpáveis, pessoas que não tinham pecado. A lei também dizia isso. Então, olha só, vamos ler aqui em João 8, verso 7. Vocês entenderam até aí, né? Então, né, repetindo, ela tinha que morrer por apedrejamento, só que também quem tinha que apedrejar era só pessoas inculpáveis que estavam sem pecado. Sem pecado. João 8, 7 diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha só o que Jesus respondeu. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem dentre aquele povo ali, né, naquela situação com Cristo ali, onde foi jogado Maria Madalena aos pés de Cristo, quem daquele povo, de todo mundo que estava ali, poderia atirar a primeira pedra? Quem poderia, de fato, realmente, apedrejar Maria Madalena? Só tem uma pessoa ali que poderia fazer isso. Era Cristo. E pergunta, ele fez? Lembram a pergunta, a resposta de Jesus para Felipe? Quem vê a mim, vê o quem? O Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Irmãos, é muito interessante isso aqui. Ali era o próprio Pai salvando a humanidade. Ele não apedrejou Maria Madalena. Jesus não veio para fazer isso. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai não era apedrejar ela, era salvá-la. Salvá-la. E assim ela representa toda uma humanidade caída. Ele também queria salvar aqueles que queriam apedrejá-la. Eles foram saindo um por um. Um por um. Entende? Um por um. Olha o verso 10 e 11 agora. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Aqueles. Ninguém te condenou. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, Jesus era Deus ali. Sabe que quem estava ali, de fato, salvando Maria Madalena? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem estava ali, irmãos, era o próprio Deus. Quem estava ali era o próprio Deus. Em 1 Coríntios, quem puder abrir aí e acompanhar, 2 Coríntios, desculpa, 5. Olha o que ocorreu ali. Olha quem estava ali. 5:19. 2 Coríntios 5:19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Irmão, não tem dúvida que era o próprio Deus que estava ali. E eu tenho para mim, isso é uma impressão minha, tá? Que Maria Madalena foi a primeira a compreender que, de fato, era Deus em Cristo. Deus a salvou ali. Ela foi a primeira a compreender antes dos discípulos. Porque Filipe depois perguntou, através de uma incredulidade, aquilo. E olha que ele tinha, talvez ele tinha presenciado isso aqui. Deus estava em Cristo, irmão, não tenho dúvida disso. Então, aquelas pessoas que condenam os irmãos estão representando o caráter de Deus? Por um fato de estar doente, ou a primeira coisa que a gente pensa é que ela fez alguma coisa errada. Será? Qualquer situação, irmãos, qualquer uma. Será que nós temos representado o caráter de Deus? Será que aquela citação da irmã White no começo, a qual eu li aqui de palavra de Jesus, que ela diz assim, ó, tem que se tornar notório. Jesus tornou notório o caráter de Deus.
Ele era Deus, ele era nosso Deus, Deus Pai ali, juntamente com Cristo e juntamente com o Espírito Santo, trabalhando no plano da redenção, na reconciliação do ser humano com Deus. Porque, como eu disse, o pecado nos afastou. E quem nos, né, o plano da redenção é trazer Cristo para poder fazer essa conexão novamente entre nós e Deus Pai. Vamos ler aqui em João 3,16, vamos já finalizar. Né? João 3,16, 17 diz assim: foi o que ocorreu com Maria Madalena. João 3,16, 17 diz assim, ó, muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ela se encontrou com a vida eterna ali. E olha o 17, porquanto Deus enviou o Filho, o seu Filho, ao mundo, não para que julgasse o mundo. E a gente teme em julgar, né? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso aqui, irmãos, esse verso 17, 16 e 17 ocorreu na vida de Maria Madalena, mas representou ali toda a humanidade caída. Toda a humanidade caída. E para finalizar, nós vamos ler, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Para a gente firmar a nossa fé, firmar nessa mensagem de justificação pela fé mais ainda, irmão. É o que eu tenho me demorado, né, focado nos meus estudos. Justificação pela fé. Justiça de Cristo, justiça de Deus. Olha só, porque eu trouxe a vocês, a nós aqui, e a mim novamente, essa mensagem. João 17. Para a gente finalizar, nós vamos finalizar com 3 versos. João 17, quem encontrou dá o joinha. Estamos perto aqui, né? 14, 8 ali, João 17. Verso 7 e 8 primeiro, e depois o 21. Agora, vamos lá. Isso aqui é para nós, né? Para todos nós aqui que estamos aqui reunidos falando da palavra de Deus. Agora, João 17, 7 e 8. Agora, eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Nós conhecemos agora todas as coisas que Deus recebeu de Cristo, agora provém de Deus. Que Cristo tem aqui, né? Que Cristo nos tem dado, provém de Deus. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, nós a recebemos. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Para quê? Olha o 21. Para quê? A fim de que todos nós sejamos um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aí eu volto para a primeira citação. O caráter de Deus tem que estar notório ao mundo. E, irmãos, se nós nos apegarmos à justiça de Cristo, como foi comentado aqui, até mesmo na oração do irmão Raimundo, nos revestimos dessa justiça, o mundo vai conhecer, de fato, o propósito de Deus para toda a humanidade, que é ninguém receber essa ira. Ninguém. Mas ele queria salvar todos que o aceitassem. Amém? Vamos fazer uma oração, que isso possa ficar no nosso coração. E essa pregação aqui foi só para nos preparar para a gente falar de fé amanhã e de fé no domingo. Amém? Vamos fazer uma oração, todos juntos. Quem puder se ajoelhar. Agradecer a esse nosso Deus. Irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado pelo plano da redenção. Muito obrigado, Senhor, pelo caráter ser só um, no propósito desse plano, que é salvar todo ser humano, Senhor. Ó, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue me convencendo de que, de fato, eu sou um pecador. E sou totalmente, 100%, Senhor, dependente de Jesus Cristo na minha vida.
100%. Por favor, Senhor, coloque em nós o sentimento de Paulo, quando ele diz, me glorio nas minhas fraquezas, porque quanto mais eu sou fraco, é que recai o poder sobre mim. Fique conosco, Senhor, que esse pensamento perdure a cada segundo do nosso dia hoje, a cada minuto. A cada minuto nós temos que morrer para que o Senhor possa habitar em nosso coração. Fique neste momento com todos os meus irmãos da sala Conectar, que foi compartilhado a tua mensagem e do teu caráter. Fique com eles em tudo que eles forem fazer, que sejam guiados pelo teu Espírito e na companhia dos teus santos anjos para protegê-los. Em nome, por amor de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Bom, irmãos,